Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre o cálculo de área. Então nós já estudamos em aulas anteriores a integral definida e vimos bem que a integral definida pode ser atribuída à determinação da área sobre uma curva. Então no intervalo definido entre o valor de A e o valor de B, ali com valores de intervalos reais. Hoje nós iremos utilizar essa integral definida propriamente para a determinação do cálculo de área. Não só o cálculo de área abaixo de uma curva, como também entre duas curvas. Então essa problematização do cálculo vem com uma ideia de aplicação, ou seja, qual que é a aplicabilidade das integrais dentro dos cursos de engenharia ou dos cursos de ciências exatas de modo geral. Uma das aplicabilidades da integral definida, então, é a determinação do cálculo de área. Uma superfície que não seja regular, por exemplo, eu consigo determinar a área dessa superfície utilizando uma integral definida. Bom, como podemos definir então a área sobre uma curva? A área sobre uma curva vai ser definida pela integral da função que descreve essa curva, o elemento dx, no intervalo definido. Então aqui eu tenho a função f, que descreve esse gráfico. Abaixo dessa curva vou ter uma área A, aqui, representada. O valor dessa área A, definida aqui nessa linha tracejada em vermelho, o valor dessa área A, que está limitada entre o eixo x e a função f de x, vai ser dado por essa integral da função f em relação a dx no intervalo A até o intervalo B. Então, a partir do momento que eu queira determinar o valor dessa área, basta eu calcular a integral da função que descreve a área. Vamos supor agora o seguinte, vamos supor que eu tenha duas curvas no plano cartesiano xy e eu preciso determinar a área entre essas curvas. Então, as duas curvas dadas aqui são as curvas y, que é igual a f de x, e a função y igual a g de x. Um sistema de eixos ortogonais, o ponto de intersecção entre as curvas x ou a de x e o y, b de x igual a b, onde a curva f de x e a curva y de x estejam acima da curva g de x, y igual a g de x, no intervalo AB. A partir do momento que eu faço a representação dessas curvas, eu vou ter esses dois pontos de intersecção, ou seja, são os pontos onde uma curva encontra a outra no plano cartesiano. Esses dois pontos de intersecção quase sempre vão ser os limites de integração para a determinação da área entre essas duas curvas. Então aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B, representado aqui, vou fazer maior para que você possa enxergar. Então esses dois pontos A e B são os pontos de intersecção entre as curvas. Vale ressaltar como é o procedimento para me determinar esses pontos de intersecção. Um ponto de intersecção significa o seguinte, significa qual o valor, por exemplo, que eu vou atribuir de x para que eu tenha uma resposta f de x igual a uma resposta g de x. Por isso o nome intersecção. É o ponto onde há uma igualdade na resposta do y para o mesmo valor de x, tanto da função g quanto da função f. Então, eu posso igualar essas duas funções e determinar esses valores de x, os valores de x possível. Pode ser 1, 2 ou 3 ou vários pontos de intersecção de uma curva ou de várias curvas ali desenhadas no mesmo plano cartesiano. Qual que é a ideia agora para me determinar o cálculo de área? Agora o meu cálculo de área é entre essas duas curvas aqui, ó. É toda essa região preenchida aqui. Eu quero saber qual é a área dessa região. A área dessa região. Essa é a pergunta. Como que eu vou fazer para determinar a área dessa região? Eu vou usar a mesma ideia da integral definida. Só que ao invés de eu integrar apenas a função f de x ou apenas a função g de x, eu vou tomar a diferença entre essas duas funções, função superior menos função inferior, e integrar isso daí em relação ao eixo x, no intervalo definido. Então aqui eu vou ter uma representação como elemento de integração dA, a diferença entre as curvas, né? Uma vez que se eu fatiar a região delimitada entre a função g e a função f, eu vou ter um retângulo maior e vou ter um retângulo menor. Então, quando eu fatiar isso infinitesimalmente,
Eu vou pegar o triângulo superior menos o triângulo inferior e vai me dar a diferença entre esses dois retângulos, que é basicamente a área entre a curva que eu estou querendo determinar. Por isso eu tomo um elemento de integração, que é o dA, o infinitesimal, sendo a diferença vezes dx. Ou seja, é a diferença de altura vezes a espessura do triângulo relacionado. Sendo assim, basta eu integrar o elemento de área para me encontrar, então, o valor da área entre as duas curvas. Então, a área vai ser a integração do elemento de área. Quem que é o elemento de área dA? Definido na transparência anterior. Vai ser dado pela diferença de altura, que é o f de x menos o g de x, vezes o meu dx. Essa integral tem que ir de A até B. Quem é A até B? A até B é o limite de integração definido. Por isso que é uma aplicação da integral definida. Então agora eu tenho o valor definido dessa integral. Eu quero saber a área entre as duas curvas no intervalo de A até o B. E assim eu consigo determinar, ou seja, calcular o valor da área entre as duas curvas. Vamos analisar alguns exemplos agora, para que fique fácil a fixação da ideia de determinação do cálculo de área entre duas curvas, né? O exemplo 1 afirma o seguinte: determinar a área sobre a curva y igual a x² no intervalo de 2 e 3. Bom, a primeira ideia é o seguinte: requer às vezes um conhecimento prévio do aluno sobre o perfil da função a ser traçada. Como eu tenho ali uma função y igual a x², essa função representa o quê? Uma equação, uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau tem por desenho geométrico a parábola. Então eu já sei que o perfil do gráfico que eu vou traçar como essa função é uma parábola. Então eu vou ter que fazer de início esse gráfico. Então a primeira parte do exercício é determinar o gráfico da função. Após eu fazer a identificação geométrica da função, eu tenho que determinar qual é a região delimitada ao qual ele quer que eu calculo a área. Tá? Para fazer o gráfico da função de uma parábola, uma função do segundo grau, eu preciso necessariamente ter 3 pontos. Esses 3 pontos podem ser o vértice da função, assim como os zeros da função. Então, obviamente aqui, se eu colocar os valores de x igual a 0, o y vale 0. Então eu sei que essa parábola passa pela origem. Então eu já sei que é um dos pontos que pertence à parábola, é a origem no plano cartesiano. Obviamente, se eu jogar x igual a 1, o y também vale 1. Se eu jogar x igual a 2, o y vale 4. E assim sucessivamente eu consigo traçar essa parábola. Logo, se eu jogar x igual a 3, o y vai valer 9. Então eu sei que este valor aqui é 9. Como eu sei que quando x igual a 2, y vale 4. Então esses são os aspectos gráficos da função. Isso já é um conhecimento prévio adquirido pelo aluno ao longo das outras disciplinas de cálculo. Bom, o próximo passo depois de identificar a figura geométrica é você determinar a área que você está querendo calcular, a área delimitada. A área delimitada ela tem a ver com o intervalo ao qual o exercício está pedindo para você calcular a área. Vamos limpar aqui. Bom, como o intervalo que ele me deu é de 2 até 3, eu vou fazer a seguinte análise. Vou fazer corte no 2 e vou traçar uma reta também aqui no 3. Limitada pelo eixo x e limitada pela parábola. Sobra apenas essa área que eu vou desenhar na cor azul aqui. Sobra essa área. Certo? Essa área é a área a qual eu quero determinar. Essa é a área que eu vou calcular a partir da integral definida. Como que eu vou fazer o procedimento aqui para determinar essa área? Bom, eu vou aplicar a fórmula do exercício anterior. Então vamos limpar aqui para ficar mais claro o procedimento. Eu vou aplicar a função superior menos a função inferior. Então uma área vai ser dada pela integral. A função superior vai ser a função y de x², que é a minha f de x. Logo, eu vou ter x²
menos a função inferior. A função inferior, quando ela for o eixo x, eu vou atribuir isso como um zero, certo? Porque eu não tenho uma função inferior definida. Então, ela é limitada pelo eixo cartesiano das ordenadas. Então, eu vou adotar esse eixo sempre como zero sendo essa função, dx. Variando de quanto? De 2 até 3. Ou seja, no final, eu tenho que calcular uma integral de x quadrado dx. Esse procedimento está descrito aqui embaixo. Então, minha integral vai de 2 até 3, x quadrado dx. A integral de x quadrado, basta eu usar a potência, a regra da potência. Então, vai ficar x ao cubo sobre 3. Está aqui, x ao cubo sobre 3, variando de 2 até 3. Logo, faça a substituição aqui dos valores dos limites superiores. Então, fica 3 ao cubo dividido por 3 menos 2 ao cubo dividido por 3. Isso equivale a 27 dividido por 3 menos 8 dividido por 3. Você fazendo a subtração, isso vai dar 19 sobre 3, representado aqui. A unidade de medida geralmente atribuída nos livros é essa unidade aqui, UA, ou seja, unidade arbitrária de área, né? Isso vai acontecer também para o volume, unidade arbitrária para volume. Como não tem dimensões o problema, eu posso colocar uma unidade arbitrária ali para a área. Bom, vamos analisar agora o exemplo 2 para fixarmos a ideia de cálculo de área entre curvas. O exemplo 2 afirma o seguinte: é para determinar a área da região limitada pelas curvas y igual a x quadrado menos 1 e y igual a x mais 1. Bom, o que precisamos entender? Precisamos entender que uma dessas funções é do segundo grau e a outra função é uma função do primeiro grau. Ou seja, a função do segundo grau vai descrever novamente uma parábola, assim como a função do primeiro grau vai descrever uma reta. Você tem que traçar os gráficos no mesmo plano cartesiano para a identificação dos pontos de intersecção. Então veja, a parábola vai ter mais ou menos esse perfil, dado aqui, enquanto a reta vai ter este perfil. O que eu preciso encontrar são esses pontos de intersecção entre os dois gráficos. Pondo aqui. Como que eu vou encontrar os pontos de intersecção? Elas vão se interceptarem em menos 1 e 2. Como que elas vão se interceptar em menos 1 e 2? Como que eu consigo determinar esses valores? Basta eu igualar as duas funções. Então, se eu igualar essas duas funções de y, eu vou ter x mais 1 igual a x ao quadrado menos 1. Logo, eu posso resolver essa função x quadrado menos x menos 1 menos 1. Isso daí vai dar uma função x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Igual a zero. Então, gera uma equação do segundo grau. Ao resolver essa equação do segundo grau, eu vou ter duas raízes possíveis. Uma raiz vai ser o menos 1 e a outra raiz vai ser o menos 2. Assim, eu consigo determinar os pontos de intersecção. Um primeiro passo foi feito do exercício. O segundo passo agora é aplicar a integral definida. Para a aplicação da integral definida, eu vou apenas escrever usando a equação para o cálculo de área, onde eu vou ter a função superior menos a função inferior, variando no limite de menos 1 até 2, que são os pontos de intersecção que eu determinei e são os limites da área pertinente delimitada pelas duas funções, y1 e y2. Realizando o procedimento de integração, então eu vou ter esse x vai ficar ao quadrado, esse x vai ficar ao cubo, vai aparecer um x aqui, vai aparecer um x aqui. Então aqui, só resolvendo, simplificando a equação, vou ter x quadrado mais 2, menos com menos mais 1 mais 2. O primeiro x então vai ficar x ao quadrado sobre 2, o segundo x que estava ao quadrado vai ficar ao cubo e o terceiro 2 vai aparecer aqui um 2x. Basta eu substituir os limites de integração. Como ficaria essa substituição dos limites de integração? Ficaria 2 ao quadrado dividido por 2 menos 2 ao cubo dividido por 3 mais 2 vezes 2. Fecha isso aqui, menos
o limite inferior. No limite inferior, então, eu teria menos 1 ao quadrado dividido por 2, menos 1 ao cubo dividido por 3, menos ou mais 2 vezes menos 1. Resolvendo esse procedimento, eu vou ter exatamente o valor de 9 sobre 2. 9 sobre 2, unidade de área arbitrária. E aí eu tenho o valor então de 9 sobre 2, seja 4,5, o valor da área dada ali entre as duas curvas y1 e y2. Bom, peço a vocês que resolvam os exercícios propostos no material, assim como os exemplos resolvidos, que são de extrema relevância para a compreensão da determinação de área entre curvas. E até a próxima.